O meu grupo, a gente vai falar sobre o neocolonialismo e sobre a expansão industrial. O que aconteceu? A segunda revolução industrial, ela veio e teve algumas características bastante pertinentes, que foi a difusão do uso de máquinas e também a troca de fonte de energia, que antigamente era o carvão e passou a ser o petróleo. Após a segunda revolução industrial, ocorreu a primeira crise, que por alguns historiadores foi chamada de Primeira Grande Depressão. O que aconteceu nisso tudo? As indústrias começaram a produzir demais e começaram a ter um acúmulo de produtos. Com isso, o valor deles abaixaram e o desemprego pegou e abaixou também. E começou a ter, então, um subconsumo. O que seria o subconsumo? O subconsumo seria quando tá tendo consumo, só que é bem abaixo, fazendo com que a indústria ela não consiga ter nenhum tipo de lucro. E após isso, o que aconteceu? Quase todo o continente africano e asiático ele foi dividido pelas indústrias europeias e esse período foi chamado de neocolonialismo. A África e a Ásia elas ficaram responsabilizadas por disponibilizar carvão, ferro e consumidores. Eu vou falar sobre o processo de industrialização da Alemanha e da Itália. Ambas aconteceram no ano de 1871. E a industrialização desses dois países tem muitas coisas em comum. A Alemanha era dividida em 38 estados que eram capitaneados pela Prússia. E a Itália também era dividida em estados. E após o período das lutas, a industrialização começou a se destacar nesses dois países. Com a industrialização, a Alemanha ela começou a ter um destaque mundial também, que ela começou a se destacar bastante. A Alemanha também não se contentou somente em ficar na economia agrícola, então ela começou a crescer bastante na industrialização e entrou num ritmo acelerado de desenvolvimento naquela época. A Alemanha cresceu bastante naquela época. E a Itália também, só que não como a Alemanha. E como eu já tinha falado, a industrialização da Alemanha e da Itália tiveram muitas coisas em comum, que foi no mesmo ano e porque os estados se unificaram e foi assim o processo de industrialização da Alemanha e da Itália. Vou falar sobre a França. Os franceses também vivenciaram essa fase de crescimento industrial no continente europeu. E foi quando começou com o Napoleão Bonaparte. Ele que começou isso tudo, foi quando ele criou a Sociedade Nacional para o fomento da indústria francesa. E foi quando ele impôs o bloqueio continental, que entre outros objetivos tinha também buscar substituir a indústria inglesa pela francesa. A França produzia também artigos de luxo, que era muito marcado pelo modo de vida deles, pela vestimenta, pelas roupas deles, e que tinha móveis elaborados, utensílios domésticos e ricamente decorados, mas principalmente pelas magníficas construções, como, por exemplo, o Palácio de Versalhes. Outras partes da Europa também se industrializavam no início do século XIX. Por exemplo, a Bélgica foi uma das nações pioneiras na posse de máquinas, depois das inglesas. Agora eu vou falar dos Estados Unidos. A história anterior deles preparou um terreno para sua participação na segunda Revolução Industrial. As primeiras peculiaridades desse passado remontam ao período colonial, que foi quando a coroa inglesa permitiu a formação de colônias de povoamento na parte norte dos seus territórios, que foi no continente americano. Essa região vivia um desenvolvimento voltado para o mercado interno, que permitiu o surgimento das primeiras manufaturas do continente. Com a independência, os Estados Unidos passaram por um longo processo de expansão territorial na independência das colônias, que promoveu o acesso a grandes recursos naturais e riquezas, como o ouro do Oeste. E já com um vasto território, o país vivenciou um momento crucial na sua história, que foi a Guerra de Sucessão, que resultou na vitória do Norte e, consequentemente, na preponderância dos interesses daquela região industrializada sobre toda a nação, então não foi só eles. A partir desse momento, o crescimento da indústria dos Estados Unidos ocorreu de uma forma muito significante. Ela cresceu muito num período não tão grande, que permitiu o país, depois disso, tornar um maior fornecedor de produtos industrializados no mercado europeu durante a Primeira Guerra Mundial. Eu vou falar do Japão e da Inglaterra. Do outro lado do mundo, também era possível detectar os resultados da difusão do crescimento industrial.
O Japão ele se destacava no Oriente, assim conseguindo promover um saldo em sua história. Até o início do século XIX, esse país vivia sobre um regime que era semelhante ao feudal, que era o shogunato, em que grandes proprietários de terras, que eram os shoguns, exerciam poder sobre os camponeses. Essa situação ela começou a mudar diante da pressão em que os Estados Unidos exerciam sobre a economia japonesa. Essa fase ela marcou a passagem do shogunato, que era o feudalismo japonês, para a era industrial. O Japão, com grande oferta de mão de obra, que eram os ex-camponeses, tornava-se a nação mais industrializada do Oriente, expandindo progressivamente sua influência sobre os vizinhos. A pioneira Inglaterra, ela cresceu durante todo o século XIX, pois ela mantinha um domínio da tecnologia mais avançada, passando a exportar máquinas para o mundo. Durante essa fase, a Inglaterra consolidava sua economia, fazendo de Londres uma grande metrópole mundial. Com colônias estabelecidas em várias partes do mundo, os ingleses eles controlavam grandes porções territoriais no período neocolonial. A maior parte dessa fase foi marcada pelo forte reinado da Rainha Vitória, da dinastia Hanover. Eu não sei falar isso. Os historiadores chamavam esse período de Era Vitoriana. Ações de superação da primeira grande crise do capitalismo industrial. O notável aumento da produção resultante da segunda revolução industrial levou à primeira grande crise do Grande Depressão. A grande quantidade de produtos industrializados oferecidos pelo mercado exigia novos consumidores e fontes de matéria-prima. A primeira tentativa de superação dessa crise se deu pela introdução do capitalismo monopolista, que surgiu três vertentes. O Trust, que é a união de empresas e grupos econômicos voltada à fabricação de uma mesma linha de produção. O Holding, que é a expressão usada para definir o domínio de um grupo econômico sobre vários outros. E o Cartel, que é a formação de empresas independentes se unem para dominar um setor produtivo. Resistências. A dominação europeia sofreu resistência por parte das populações locais, que percebiam as consequências do que ocorriam. Dentre os relatos de resistência ou conflitos ocorridos em áreas coloniais, destaca-se a Guerra dos Cipaios, que aconteceu em 1857, iniciada com a revolta de indianos contra a exploração inglesa, formando uma milícia. Os Cipaios promoveram revoltas contra a dominação dos britânicos. A Guerra dos Boxers, segundo o movimento de destaque, foi promovida por uma sociedade secreta chinesa, que visava promover o fim da exploração estrangeira no país. A reação das nações que mantinham algum negócio em território chinês foi violenta. Japoneses, ingleses, britânicos e russos, entre outros, submeteram totalmente aos revoltados, obrigando a China a permitir a manutenção dos interesses internacionais em seu território. Várias foram as justificativas usadas pelos colonizadores para legitimar suas ações sobre as áreas coloniais. Além do fator econômico, já mencionado, utilizava-se a argumentação racial, baseada no conceito darwiniano que o próprio Darwin rejeitou, mas que continuou a ser amplamente utilizado na época. Segundo esse raciocínio, o homem branco era superior em relação aos demais, especialmente aos negros. Daí surgiu a ideia de que o processo colonizador seria o fardo do homem branco, sendo o seu dever levar sua superioridade aos atrasos africanos e asiáticos. Também se procurou justificar militarmente o domínio de outros povos e nações, de onde vinham mais recursos. Mas contingente militar e base de apoio geoestratégico em caso de guerra. A questão da religiosidade foi outra forma de justificar a necessidade da presença europeia entre os asiáticos e principalmente entre os africanos. Na época havia uma forte relação entre ideias cristãs e o projeto civilizador europeu. O século XIX foi um período de intensa atividade missionária, tanto de católicos como de protestantes. Todo esse processo de corrida colonial conduziu a disputas pelo exercício da hegemonia econômica regional e mundial. Um exemplo é a Guerra dos Boeres. As expectativas das nações colonizadoras não foram plenamente satisfeitas.